Olá pessoal, Thales Moisés aqui e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 30 dicas de configurações fáceis e rápidas que você pode fazer no teu MikroTik RouterOS. Vamos lá? Na dica de número 1, pessoal, nós veremos como acessar o roteador através do Mac Winbox. Para isso, eu vou abrir aqui o meu PC1. O PC1 está diretamente conectado no meu MK1. Eu vou abrir aqui o Inbox e na lista de Neighbors é onde ele mostra os roteadores vizinhos, os roteadores que estão mais próximos ali do meu computador, né? E aí eu vou clicar aqui no endereço MAC do meu roteador e vou clicar em Connect. E tá aí, ele conseguiu acessar localmente através do Inbox. Detalhe que esse tipo de acesso, pessoal, só funciona localmente. Mesmo que eu saiba o MAC address aqui do meu dispositivo, se eu tentar fazer isso através do meu PC2, que está distante, através da internet, no caso, eu não vou conseguir. Olha aí, eu estou com o meu PC2 aqui, que está através da internet, eu preenchi o Connect to com o MAC address do dispositivo, vou clicar em Connect. E perceba que ele não funciona através da internet. Esse acesso tem que ser realmente local. Na dica de número 2, pessoal, eu vou mostrar como vocês podem acessar através do IPv4. Então, primeiramente, aqui no meu PC1, eu vou selecionar o endereço IPv4 do roteador, que ele achou aqui nos Neighbors, e clicar em Connect. Funcionou o acesso, o detalhe é que esse daqui é um IP privado, então esse acesso só vai funcionar localmente, na minha LAN. Se eu quiser acessar via IPv4 através da internet, eu tenho que acessar através do IP de WAN, do IP público do meu dispositivo. Então eu vou chegar aqui no PC2, colocar o endereço de WAN do meu dispositivo, perceba, é o que está aqui na topologia, e clicar em Connect para acessar. E voilá, está funcionando o acesso através do PC2, que está acessando através da internet. Na dica de número 3, pessoal, eu vou mostrar para vocês como acessar através do endereço IPv6 de link local. O endereço de IPv6 de link local, ele é um tipo de endereço que sempre existe nas interfaces que suportam IPv6. Então perceba que já tem aqui esse endereço IPv6. Ele é facilmente identificado porque normalmente ele começa com FE80. Então vou clicar aqui e clicar em Connect para acessar através do link local. Assim, como está falando no nome, o endereço de link local ele só vai funcionar o acesso localmente. Ou seja, você não consegue acessar com o endereço de link local através da internet. Outro detalhe importante é que para acessar via IPv6, seja de link local ou qualquer outro tipo de IPv6, você tem que colocar os colchetes no começo e no final do endereço para funcionar. Agora, pessoal, na dica de número 4, nós veremos como fazer o acesso ao dispositivo através da web. Isso mesmo, através de HTTP com um navegador de internet. Para fazer o acesso via web é bem simples, basicamente você só precisa abrir o seu navegador e digitar o endereço IP do seu dispositivo. Lembrando que se você estiver na sua rede local, você tem que utilizar aí o IP da sua rede local, nesse caso aqui é 192.168.1.1, certo? Estou acessando através do meu PC1, mas se eu quiser acessar através do meu PC2 que está passando pela internet, mais uma vez, lembrando, eu tenho que acessar através do IP público, do IP de WAN do meu dispositivo. Então, eu vou abrir aqui o PC2 e vou simplesmente digitar aqui no navegador o IP de WAN do dispositivo. O usuário e senha vai ser o mesmo de acesso e aí eu tenho acesso aqui a essa telinha que é chamada de WebFig, que basicamente é um inbox, é muito parecido com o acesso que a gente tem no inbox, a grande diferença é que ele acessa via web e não precisa de nenhum aplicativo externo. Na dica de número 5, nós veremos como fazer acesso através de SSH. Então, aqui no meu PC1 eu posso simplesmente abrir o terminal, digitar SSH, o usuário, que é admin, arroba o IP que eu quero acessar, que é 192.168.1.1, pois esse é o IP local aqui do meu roteador que se comunica com o PC1. Aperto Enter, aperto Yes aqui, dito Yes, né, e aperto Enter para confirmar, e voilá, eu tenho acesso aqui à linha de comando através do SSH do meu dispositivo. Relembrando que eu consigo acessar através da internet também via SSH. A diferença é que ao invés do IP local, do IP privado, eu vou utilizar o IP público, o IP de WAN do meu dispositivo, mas eu consigo acessar tranquilamente. Então, se eu chegar aqui no meu
PC2, mesma forma que eu usei o IP público para fazer o acesso via WebFig, eu vou utilizar o IP público para acessar via SSH. Então, admin, arroba o IP de acesso, ou seja, usuário, arroba IP de acesso, 200.1.1.126. E vou lá, já bateu na tela aqui, né? Tá sem senha. Eu apertei Ctrl C para cancelar essa mudança obrigatória de senha. E vou lá, tenho acesso à linha de comando do meu dispositivo. Agora na dica de número 6, pessoal, nós veremos como renomear o nosso dispositivo. Ele vem com o nome padrão aqui, MikroTik, conforme você consegue ver na tela. E aí, para mudar isso, é só vir aqui em System Identity, ou seja, alterar a identidade do roteador. E aí eu vou digitar aqui o que eu quero, como por exemplo, borda 30 dicas. Eu, particularmente no meu dia a dia, eu utilizo um certo padrão que é mais ou menos o seguinte: quando eu tenho mais de um roteador, ou vários roteadores no caso, né, para gerenciar, eu utilizo o seguinte padrão: eu coloco um número identificador nele, como por exemplo 001, tracinho onde ele está, por exemplo, Redes Brasil, tracinho o que ele faz, ou seja, se é uma borda, se é um CGNAT, se é um concentrador de VPN, se é um concentrador PPPoE. Nesse caso aqui vai ser borda, então 001, tracinho onde está, tracinho o que está fazendo, que é borda, que é o roteador que recebe os links. Na dica de número 7, pessoal, nós veremos como renomear uma interface do roteador. Se eu clicar aqui no menu Interfaces, elas estão com o nome padrão, né, Ether e um número. E aí eu posso simplesmente clicar 2 vezes e aqui na parte de name colocar o nome que eu quiser. Eu particularmente indico que você coloque um nome que fique bem objetivo, bem claro, bem fácil de entender o que aquela interface está fazendo ou para onde está indo. Como por exemplo, a minha Ether 1 é a minha interface que se comunica com a internet. Então eu vou colocar aqui Ether 1, tracinho, if no caso, né, one. Na Ether 2 ela vai para o servidor. A Ether 3 vai para a rede local 1, ou seja, LAN 1, vou colocar simplesmente LAN 1. E a Ether 4 e 5 vai para a LAN 2. Então, com isso, fica bem fácil de entender o que aquela interface está fazendo ou para onde está. Agora, na dica de número 8, nós veremos como configurar um IP em uma máscara. Para isso, é só a gente vir aqui em IP, depois em Address, endereços, né? Clicar no mais. E aí a gente pode colocar aqui o endereço que a gente quer. Por exemplo, eu vou colocar o endereço de WAN, 200.1.1.168/24. Já está na interface correta, mas eu poderia alterar a interface clicando aqui, aplico e OK. Detalhe pessoal, aqui eu utilizei o /24, né? Mas eu também posso colocar no formato aí de 32 bits, ou seja, 255, 255, 255.0, que é o equivalente a um /24. Então, se eu aplicar aqui, perceba que ele já troca para o /24. Obviamente, o /24, /30 e por aí vai é muito mais intuitivo no dia a dia, mas você pode utilizar os dois padrões. Na dica de número 9, pessoal, nós veremos como configurar uma rota default, uma rota padrão, um gateway padrão aí para o seu dispositivo. Para isso é só clicar aqui em IP, depois em routes, clicar no mais para adicionar uma nova rota. O endereço de destino já vem preenchido com a rota default, que é o 0.0.0/0. O gateway eu vou preencher aqui o que o meu fornecedor de link informou, que é o 200.1.1. E voilá, está funcionando aqui a nossa rota padrão, rota default ou gateway padrão. Na dica de número 10, nós veremos como fazer um ping aqui dentro do Router OS. Para isso existem duas formas. Eu posso vir aqui em Tools, Ping, e digitar o endereço do destino que eu quero pingar, como por exemplo 8.8.8. Apertar um Enter, que ele automaticamente já dá Start quando eu aperto Enter. E apertar aqui no Stop para parar. Mas eu também consigo fazer isso através do terminal, seja acessando via SSH ou Telnet, seja clicando aqui no New Terminal no menu à esquerda do Inbox ou WebFig. Então, basicamente, eu vou digitar aqui, ó, ping e o endereço que eu quero dar um ping, como por exemplo o 888. Vou lá, tá pingando. E isso nos leva para a dica de número 11, que muita gente acha que para parar o ping aqui através do terminal precisa fechar o terminal ou fechar até mesmo a seção SSH ou Telnet, mas você não precisa disso. Na dica de número 12 a gente consegue aprender que apertando Ctrl C aqui no terminal ele vai parar o ping que você está fazendo e vai inclusive te dar o relatório aqui de quantos pacotes você enviou, recebeu, a latência média, máxima e mínima dele.
e algumas informações importantes. Na dica de número 12, a gente vai aprender a utilizar o primo, o irmão mais velho do Ping, que é o Traceroute, é outra ferramenta muito utilizada no dia a dia de quem trabalha com redes. Para isso eu vou vir aqui em Tools, depois em Traceroute, e vou simplesmente digitar aqui no Traceroute Tool o endereço de destino que eu quero fazer o tracert. 8888, clico em Start, e aí ele vai me mostrar aí cada salto do caminho. Para parar, é só eu clicar em Stop. Eu posso, inclusive, clicar aqui em New Window para fazer Traceroute simultaneamente para 2 endereços ao mesmo tempo, ou até mais do que isso, conforme a necessidade. Na dica de número 13, pessoal, eu vou ensinar vocês a como colocar um IP de um servidor de DNS no seu dispositivo, para que ele consiga resolver nomes de domínio. Para isso é só vir aqui em IP DNS, e aí aqui no campo de Servers, você vai colocar um ou mais endereços que você queira. Vou colocar aqui o 888, clicar na setinha para baixo e colocar também o 1.1.1. Aplico e OK. Na dica 14, a gente vai fazer a configuração de um DHCP Server no MikroTik RouterOS para entregar IPs automaticamente aí. Para isso, eu preciso primeiro atribuir o IP em uma interface, como por exemplo o 10.10.10.1, que é a rede aqui do nosso servidor, /30. Vou selecionar a interface aqui que eu quero colocar esse servidor DHCP para rodar, que é o servidor, aplico o IP, depois venho em IP DHCP Server, clico aqui no DHCP Setup, seleciono a interface que eu acabei de colocar um IP, que é a do servidor, Next, 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 Next. Se eu quiser trocar o DNS que ele está entregando para essa rede, é só alterar nessa parte aqui, DNS Servers, mas como eu não quero, vou clicar em Next, Next, até que ele vai completar. Agora, a interface daqui do meu servidor está entregando IPs automaticamente através do DHCP Server. Agora, na dica de número 15, nós veremos como fazer uma regra de NAT básica para você conseguir acessar a internet nos dispositivos que estão atrás do seu roteador. Para isso, eu venho aqui em IP, depois em Firewall, em seguida, aqui na parte de NAT, clico no mais, na parte de General, eu vou colocar Chain Source NAT, para traduzir o endereço de rede de origem, vou colocar a interface de saída como sendo a interface do link de internet, que é a Ether1, e Action Masquerade, para fazer o mascaramento aí dos IPs quando você for acessar a internet com aquela interface de saída. Na dica de número 16, pessoal, nós vamos aprender a desabilitar o acesso através de alguns serviços. Para isso é só vir aqui em IP, depois em Services, e tem vários serviços de acesso ao roteador. Eu particularmente recomendo que você só deixe ativo aquilo que você realmente está usando. Ou seja, normalmente eu utilizo o www, o inbox e o SSH. Então todos os outros serviços que não sejam esses três, eu vou desativar. Só selecionando eles e clicando aqui no xizinho. E aí dessa forma ficou ativo aqui, né? Ficou verdinho, não ficou cinza, ficou verdinho. O acesso via SSH, o inbox e www. Seguindo essa vibe de segurança, na dica de número 17, nós veremos como fazer um novo usuário de acesso ao roteador, o que é super importante. Para isso é só vir aqui em System, depois em Users, você clica no mais, coloca o nome de usuário, como por exemplo Thales Moisés. Na parte de Group, você coloca o full, que é o usuário que tem permissão a tudo, e configura também já aqui a sua senha. Vou repetir a minha senha. Vou fechar o acesso através do usuário admin, vou fazer o acesso, né, através do novo usuário que eu acabei de criar, e só depois disso eu vou pegar e vou apagar o usuário admin. É importante você acessar com um novo usuário e só apagar o usuário padrão depois, porque se você errou a senha ou qualquer coisa desse tipo, você não vai ter nenhum problema. Se você já apagar o usuário admin, tentar acessar com um novo usuário e errar a senha, aí deu ruim, meu. Agora, na dica de número 18, nós veremos como configurar um PPPoE Client. Normalmente a gente faz isso quando vai receber internet aí através do PPPoE Client. Para isso é só vir aqui no menu de PPP, clicar no mais, selecionar o PPPoE Client. Você vai selecionar a interface que você quer receber aí esse túnel. Eu posso alterar o nome aqui desse túnel, vou colocar aqui, ó, por exemplo, one-PPPoE. Na parte de Dial Out, você vai colocar aqui o usuário e a senha, que nesse caso aqui é 30 dicas, e a senha também é 30 dicas. Se eu quiser ver essa senha aqui que eu digitei, é só vir aqui em Settings, à esquerda aqui em cima, e desmarcar o Hide Password. Clique em OK.
já está com um Rzinho aqui, significa que está funcionando. Para confirmar isso, é só clicar 2 vezes aqui nele, vir em status e perceba que tem o R de running aqui e ele já pegou um endereço local e um endereço remoto. Na dica de número 19, a gente vai aprender a receber um DHCP client aqui no nosso roteador. Para isso, eu venho aqui em IP, depois em DHCP client, clico no mais e vou selecionar a interface que eu vou receber esse DHCP client, que nesse caso aqui vai ser a Ether1-1. Perceba que com as interfaces renomeadas fica muito mais fácil você saber aí, você configurar no dia a dia. Então, recebi aqui o IP através do DHCP client. Na dica de número 20, pessoal, nós vamos aprender a bloquear o acesso de intrusos ao nosso roteador através do inbox. Para isso, eu vou vir aqui em IP Firewall, vou na aba de Filter Rules, vou clicar no mais. Aqui na parte de chain, eu vou selecionar a chain input, que é a chain que trata os pacotes destinados ao meu roteador. Eu vou pegar e selecionar também que a interface de entrada desses pacotes vai ser a minha interface para a internet, que nesse caso aqui é a Ether1. Lembrando que se você fizer aí o acesso à internet através de um túnel PPPoE, como a gente já viu aqui nessas dicas, eu recomendo que você selecione na interface de entrada o túnel PPPoE e não a interface que está fazendo esse túnel. Mas beleza, prosseguindo, eu vou selecionar a interface de entrada desses pacotes, vou dizer que o que for destinado ao protocolo TCP na porta de destino 8291, que é a porta padrão do inbox, eu vou selecionar aqui Action Drop. Com isso, pessoal, o acesso através da minha rede local vai funcionar, como eu vou demonstrar aqui com o meu PC1. Olha aí, consegui acessar através do IP de LAN, mas se eu abrir o PC2 e tentar acessar através do IP público, como os pacotes estão entrando nessa interface, vai estar bloqueado. Mesmo que eu saiba o usuário e senha, como está bloqueado pelo firewall, o acesso não funciona, conforme você consegue ver aqui. Ele fica tentando conectar, né? E já ele dá a informação que não conseguiu conectar. Por quê? Porque está bloqueado no firewall. Se você olhar a regra de firewall aqui, perceba que ela também está contando aqui bytes e pacotes bloqueados. Na dica 21, a gente vai aprender a bloquear o acesso de intrusos através da internet ao serviço de SSH, que a gente ainda deixou disponível no nosso dispositivo. Vou adicionar uma nova regra, a chain também é input, o que for protocolo TCP destinado à porta 22 e estiver entrando pela minha interface de WAN, a interface que eu estou recebendo acesso à internet. A ação vai ser drop. E aí eu vou tentar acessar aqui através da minha rede local, utilizando o comando SSH, nome de usuário, IP de acesso, que é o 192.168.1.1. Ele vai pedir a senha aqui, eu vou colocar a senha segura, apertar Enter e voilá, eu tenho acesso aqui ao meu roteador via SSH. Se eu tentar através da internet, mais uma vez tentando aqui através do PC2 que está passando pela internet, ele não vai conseguir acessar. Então eu vou abrir aqui o PC2, digitar SSH, IP público, usuário, IP público, que é o 200.1.1.126. Perceba que mesmo eu sabendo o usuário e até sei a senha, ele não consegue acessar, fica travado aqui até conseguir perceber que não consegue acessar e dar um erro. Detalhe pessoal, aqui eu estou acessando via SSH em um dispositivo Linux, certo? Se eu tivesse no dispositivo Windows, eu iria precisar utilizar aqui um programa para emular o terminal, que basicamente você pode utilizar o MOBA Xterm, que é o que eu utilizo no meu dia a dia. Ele tem a sua versão gratuita e a sua versão paga, que basicamente só muda o número de sessões que você consegue armazenar, deixar salvo aqui no dia a dia. E tem o PuTTY, que é um dos mais populares, um que eu usei por bastante tempo, certo? Que é esse programinha aqui, você basicamente consegue preencher aqui o endereço IP que você quer acessar, se é SSH ou Telnet, só clicar aqui e clicar em Open que ele vai abrir o terminal aí. Aí fica a sua escolha. Existem vários outros, esses são os dois que eu mais gosto de usar no dia a dia. Na dica de número 22, pessoal, nós veremos como criar uma bridge entre duas interfaces. O que é uma bridge? Nada mais é do que um switch virtual. Então, se eu tenho a Ether 4 e a Ether 5 aqui, mesmo que eu tenha esses endereços de IP na mesma faixa de rede, eles não vão conseguir se comunicar, por quê? Eles não estão no mesmo domínio de broadcast, então ainda que estejam no mesmo... Então, para isso eu vou demonstrar o seguinte, eu vou abrir aqui o PC2, vou colocar um IP nele, que nesse caso vai ser o IP
172.16.02/24 e no meu telefone IP eu vou colocar o IP 172.16.03/24, ou seja, eles estão na mesma camada 3, na mesma rede de IP. Mas se eu der um ping aqui do meu PC2 no meu telefone IP, que é 172.16.03, perceba que não vai funcionar. Olha aí, ó, tá pensando e não conseguiu alcançar. Para criar bridge, eu venho aqui no menu bridge, clico no mais, posso até alterar o nome aqui, tipo bridge-LAN2, e depois eu venho aqui em ports, vou clicar no mais. Perceba como fica fácil adicionar aqui as configurações quando as interfaces estão renomeadas. Então vou selecionar Ether 4, aplicar e OK, depois clico no mais de novo, Ether 5, apply, OK. E aí eu tenho as duas interfaces em bridge. Se eu repetir o ping agora, voilá, está funcionando com o tempo de resposta aqui. Então, pessoal, na dica de número 23, nós veremos como adicionar um IP e um servidor DHCP em uma bridge. Então, vamos lá. Primeira coisa é adicionar o endereço IP, que, conforme o nosso planejamento, o endereço IP aqui que vai para essa bridge é 172.16.01/24. Então, 172.16.01/24. Detalhe é que a gente vai adicionar o endereço não é nas interfaces que participam da bridge não, viu, pessoal? É aqui na interface bridge de fato. Aplicar e OK. E em sequência a gente vai em IP, DHCP Server, depois no Setup. Vamos mais uma vez selecionar a interface bridge, não é a interface aí que está participando da bridge. Next, 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 next. Pronto, finalizei aí o servidor DHCP na bridge. Assim ele vai funcionar para as duas interfaces, tanto a Ether 4 quanto a Ether 5. Então eu vou chegar aqui no meu telefone IP e digitar simplesmente aqui o comando DHCP, que voilá, ele vai pegar um IP do meu novo servidor DHCP. No PC2 da rede local 2, a mesma coisa. Cliquei nele, depois digitei DHCP. E olha aí, também pegou um IP desse novo servidor DHCP. Na dica de número 24, pessoal, vamos aprender a reservar um determinado endereço IP dentro do servidor DHCP. Para isso, eu vou aqui na aba IP, depois em DHCP Server e em sequência eu venho na aba Leases, aqui é onde eu consigo verificar quais foram os IPs que os meus servidores DHCP entregaram para os clientes. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, no IP final 254, clico nele com o botão esquerdo, depois clico aqui em Make Static, que aí automaticamente esse IP vai ficar reservado para esse endereço MAC. Eu posso inclusive clicar duas vezes aqui e mudar esse IP aqui que eu reservei, como por exemplo colocando aqui 172.16.010. E aí eu dou um OK, mas como faz pouco tempo que o meu dispositivo pegou um IP através do DHCP Client, para eu forçar que ele renove para o novo IP, eu tenho que pedir de novo aí no cliente. Então eu vou chegar aqui no meu telefone IP e digitar DHCP novamente, que aí ele vai trocar o IP do 172.16.0254, que é o que tinha pego anteriormente, para o IP que eu reservei, 172.16.010. E cada vez que eu renove esse IP aí, ele sempre vai pegar esse mesmo IP, justamente porque eu reservei ele no DHCP Server. Na dica de número 25, pessoal, nós vamos aprender a fazer um controle de banda para um IP aqui da nossa rede. Perceba que aqui no meu PC1, ele está com a banda liberada, batendo entre 120 e 130 MB aí. Mas para fazer o controle de banda para um endereço IP, o que eu vou fazer? Venho aqui na parte de queues, depois aqui na parte de fila simples, né? Simple queues, eu vou clicar no mais e aí vou colocar aqui, ó, QoS-PC1. O endereço, o target, é o endereço que eu quero fazer o controle de banda, nesse caso aqui, então eu vou colocar o IP que o meu PC pegou, que é o 92.168.1.254. Em sequência, eu vou colocar aqui qual é o controle de banda que eu vou fazer. Nesse caso, vai ser 5 MB de download e 1 MB de upload. Aplico, OK, e vamos testar a banda aqui novamente. Voilá, o resultado aqui já deu 5 MB de download, né, 4.9,
e aqui está aí ainda testando o upload. Basicamente aqui vocês têm que entender que é normal que ele passe um pouquinho ou falte um pouquinho ali. Então o 5 MB que eu coloquei vai sempre ficar ali na média mais ou menos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, então tá funcionando exatamente conforme eu configurei. Na dica de número 26, nós vamos fazer um controle de banda para uma interface. Então eu vou vir aqui em Keys, depois clico no mais, vou selecionar aqui um nome, né, que é o ES-LAN1, e aqui no Target, ao invés de eu colocar um endereço IP ou uma rede, eu vou simplesmente clicar nessa setinha para baixo e selecionar a interface que eu quero fazer o controle de banda. Vou colocar aqui um controle de banda diferente, como por exemplo 512K e 1 MB de download. Aplico, ok, e vamos fazer o teste aqui para ver se funcionou conforme a gente espera. Olha aí, já está dando mais ou menos 1 MB de download conforme eu configurei, e assim que ele finalizar o teste aqui de download, ele vai testar o upload também e vai cair nessa média aí de mais ou menos 512K para o upload dessa interface. Vou lá, tá aqui, deu aí na média do que eu configurei. Na dica de número 27, pessoal, nós vamos aprender a fazer um redirecionamento de porta. Perceba que eu tentei acessar aqui o IP de WAN através do meu PC2 na porta TCP/8000, só que não deu em nada. Então vamos fazer um redirecionamento de portas para que eu redirecione aí para o meu servidor interno. Então o que eu vou fazer? Venho aqui em IP, Firewall, depois no NAT, clico no mais, na chain eu vou selecionar a chain DSTNAT, vou dizer que tudo que for o protocolo TCP destinado à porta 8000 e estiver entrando pela minha interface de link, eu vou fazer a ação de DSTNAT para quê? Para o IP do servidor. Então posso vir aqui no DHCP Server e pegar o IP do servidor aqui, que é o 10.10.10.2, e depois colocar a porta 80, ou seja, eu vou redirecionar a porta pública 8000 TCP para a porta privada 80 TCP. Dou um OK, e aí aqui no meu PC2 eu simplesmente vou dar um F5 e vou lá abrir o meu servidor web que tem aqui no meu servidor 1. Agora, nas 3 últimas dicas, pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre IPv6. Começando com a dica de número 28, que é como receber IPv6 através do DHCP aqui da nossa operadora. Então, venho aqui em IPv6, depois em DHCP Client, vou clicar no mais e selecionar a interface aqui que eu quero receber esse IPv6. Poderia ser o túnel PPPoE se eu estivesse utilizando isso, mas nesse caso vai ser direto na nossa interface WAN. Então eu vou marcar aqui também prefixo e vou definir o nome de uma pool para o prefixo que eu receber aqui dessa operadora. Então pode ser, por exemplo, link 1 tracinho pool tracinho IPv6. Apliquei aqui na parte de status, perceba que eu já recebi um prefixo IPv6, então tá ok, recebi o meu endereço IPv6. Na dica de número 29, pessoal, vamos redistribuir aqui o endereço IPv6 que a gente recebeu da operadora para a nossa rede local. Então eu venho aqui em IPv6 address, vou clicar aqui no mais, vou colocar aqui o endereço 2.2.1/64 e aí vou selecionar aqui a interface que eu quero redistribuir esse IP, que inicialmente vai ser na LAN 1, e onde tem aqui ó, from pool, ou seja, adicionar o endereço IPv6 a partir de uma pool, eu vou selecionar aqui a pool que eu criei na dica anterior. Apliquei com o advertise marcado, que assim ele vai anunciar o endereço IPv6. E vir no terminal, digitar IPA, perceba que ele já pegou o endereço IPv6 dessa pool que eu estou redistribuindo aqui na minha rede. E por fim, pessoal, a tão esperada dica de número 30 é como proteger o acesso do seu roteador através de IPv6. Isso mesmo, IPv6 Firewall, perceba que ele tem um firewall completamente independente aqui do IPv4. Então, para proteger o serviço de SSH e o inbox, por exemplo, do meu roteador, eu tenho que clicar aqui no mais do Firewall IPv6, selecionar novamente a chain input e dizer que tudo que for protocolo TCP destinado à porta 22, a porta 8291, isso mesmo, eu consigo colocar mais de uma porta aqui utilizando a vírgula. A action vai ser drop, mas não assim de maneira genérica, tem que ser tudo que está entrando pela interface do meu link, que é a Ether1-1. Apliquei, ok, que aí eu protejo o acesso ao SSH e
o inbox através do IPv6 vindo pela interface que está se comunicando para a internet. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Se você gostou ou se uma dessas 30 dicas te ajudou em alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber que eu te ajudei de alguma forma. E se você quer avançar mais ainda no teu aprendizado de redes em geral, nós temos a iniciativa do Clube de Redes. O Clube de Redes é uma plataforma onde você tem 1 hora de conteúdo novo sobre redes em geral, não é específico de nenhum fabricante, toda semana. Ou seja, aqui a gente já tem aula de filtros de roteamento no MikroTik versão 7, BGP versão 7, CGNAT, QoS do zero, RapAX, ProcSmokes, DNS recursivo com Unbound lá no Linux, PHP e PAN, MPLS do zero, separando PPPoE e NAT, ou seja, tem aulas de vários fabricantes aqui e toda semana você vai ter 1 hora de conteúdo novo. Uma das aulas que eu mais gostei tanto de fazer quanto pelo feedback do pessoal foi a aula de Zabbix do zero, onde muita gente conseguiu evoluir, dar o próximo passo ali no monitoramento interno da sua rede, conseguindo instalar e configurar unicamente baseado nessa aula 001 aqui do conteúdo semanal de Zabbix do zero. Então vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. No mais, se você tem uma sugestão, algum comentário, então simplesmente você gostou de alguma dica, não deixa de comentar e deixar o seu like aqui, beleza? Grande abraço e vejo vocês no Clube de Redes. Fui!